Então, a partir de agora está gravando. Deixa eu só minimizar aqui a câmera de vocês. Vamos voltar. Então, lembra que a gente está falando sobre as regras do islamismo? É a questão do véu, é uma questão muito forte, né? Pensando em cultura islâmica, né? Lembra que dependendo do lugar onde o islamismo ele é praticado, ou seja, vertentes religiosas, lembra que a gente está falando de uma religião de massa. Oi, Laís. Acho que o seu microfone está aberto, Laís. Deu uma barulheira. Obrigado, Laís, fechou. Tá? Cadê? Minimizou. Então, dependendo do lugar onde o islamismo ele é praticado, vão ter esses vários tipos de véus, né? O mais complicado é a burca, ele praticamente cobre tudo e nem o olho da pessoa pode ser mostrado, né? Como a Olimpíada desse ano ela foi postergada para o ano que vem, vocês veriam, por exemplo, as atletas que são islâmicas, geralmente elas usam um roupão grandão, né, para competir, seja no atletismo, seja na natação. Se for na natação, é como se fosse uma proteção de corpo, não é tipo uma sunga grandona, esqueci o nome disso, tipo um maiôzão grandão, justamente para cobrir essas partes do corpo até cobrir o cabelo. Tudo bem? Vamos lá, então. Então, lembra que o islamismo é dividido entre sunitas e xiitas. O Emerson da Massa, ele fala bastante sobre isso para vocês. A maior parte do mundo islâmico é sunita. Só que vocês não podem cair no erro de achar que sunismo é menos radical que xiismo. Beleza? Não é assim. Então, por exemplo, a Arábia Saudita é um grande país sunita. E eles são sunismo de vertente wahhabista, que é uma vertente bem complicada, uma vertente bem que não permite, por exemplo, comer junto com o cristão no mesmo lugar. A mulher não pode comer junto com o homem. A mulher, por exemplo, agora no mês de fevereiro ganhou o direito de fumar em público. Lá, a mulher ganhou o direito de dirigir no ano passado. Né? Então, não é porque é sunismo que é menos radical. Não é assim que funciona. Isso vai depender das interpretações religiosas feitas dentro do islamismo. Tá? A maior parte dos xiitas estão ali no Irã. O Irã é o grande país xiita do mundo, tá? Qual que é a diferença entre os dois? Quando o Maomé morre, vai ter aquela discussão. Quem é o líder agora do mundo islâmico? A galera que é sunita acha que o chefe tem que ser o califa, ou seja, qualquer pessoa. Pode ser qualquer família. Então, essa pessoa seria chamada de califa. Por isso que agora vão surgir califados, vários califados, e os sunitas, eles interpretam o islamismo por meio da suna, certo? Que é uma reinterpretação dos escritos do Alcorão mais ou menos 100 anos depois, quando o Alcorão apareceu. Já os xiitas achavam que não. Quem tem que ser o chefe pós-Maomé tem que ser alguém da família de Maomé. E aí, o chefe religioso ele é chamado de imã, tá? E aí a interpretação deles é direta do Alcorão, não é por meio de um terceiro livro, nada disso. Deixa eu ver aqui no chat alguém perguntando alguma coisa. O toque-toque, Léo, sem vergonha. Cadê? Sim, sou Joe. Era sobre jihad, não sei quem foi, é o Burkini, não? Ah, o Burkini que você está falando é o maiozão lá das atletas? Deve ser esse o nome, eu não sei o termo para isso. Burkini, mas Burkini eu acho deve ser um termo pejorativo, né? Se referir a isso. É importante a gente saber, a Laís está perguntando, é importante a gente saber dos califados para o vestibular ou não? Só um deles, que eu vou falar já para vocês na sequência, que é o califado que durou mais tempo, que é justamente a época que a cultura islâmica mais vai se desenvolver. Né? Então vamos acelerar aqui rapidinho. Olha só. Isso aqui eu já falei para vocês. Então, dentro do islamismo, a gente tem um monte de interpretação. Então, o sunismo, o xiismo, né, que são as vertentes maiores, e aí a gente tem os alauítas, os zaidistas, sufistas, arabistas, né? Tudo isso são vertentes religiosas de dentro do islamismo. Por exemplo, a família do Bashar al-Assad, né, que é aquele ditador lá da Síria, as filhas dele, as mulheres da família não usam véu. Por que não? Porque eles são alauístas. E eles são alauítas e alguns deles são sufistas, que é uma vertente bem light do islamismo. Então, é uma vertente que, inclusive, é perseguida pelas outras, porque seria meio que a galera hippie islâmica, né? Nesse sentido, uma galera mais light, uma galera que é mais adepta, por exemplo, à cultura ocidental, a outras coisas aí fora, né? Então, tem um monte de vertente interna dentro do mundo islâmico, tudo bem? Vamos lá. Então, pós-Maomé, os próximos governos vão dominar praticamente todo o Oriente Médio, né? Até a região do Irã,
vão chegar ali a região do Azerbaijão, as regiões ali, as portas da China, inclusive, né? Lembram que os uigures, que é aquela galera perseguida na China, eles são islâmicos, e é uma galera islâmica dentro da China, né? O islamismo também chegou na Índia. Lembra que a minoria perseguida na Índia é uma minoria islâmica. Daí a formação do Paquistão, depois, né, quando tiver o processo de descolonização, o Paquistão seria o território dos indianos islâmicos, tudo bem? A gente tem o islamismo no norte africano. Essa galera aqui é chamada de moura, né, porque era uma galera de pele mais amarronzada. A palavra mouro, ela tem a ver com a palavra marrom, tudo bem? E eles vão dominar a Península Ibérica. Lembra que eles estavam indo Europa dentro. Teve lá a Guerra de Poitiers, onde o Carlos Martel foi decisivo para poder vencer e consolidar o domínio dos cristãos na Europa. Senão, os islâmicos, provavelmente, eles adentrariam ainda o território, tá? Aí, Léo, você tinha perguntado o negócio da jihad. O que é a jihad? A jihad, no sentido mais teórico, tradicional, quer dizer esforço em favor de Alá. Ou seja, é você se esforçar em nome de Alá para levar a mensagem de Alá para as pessoas. Ou seja, é a pregação religiosa islâmica tradicional. Então, se você encontra alguém na rua, você fala de Alá, você está praticando a jihad. O problema é que os grupos extremistas hoje, eles usam o nome jihad para falar que Alá está mandando eles, né, está mandando essa galera lutar contra os estrangeiros, porque os estrangeiros não são islâmicos. Os estrangeiros são hereges, a cultura estrangeira ela é prejudicial ao desenvolvimento do islamismo, né? Você não pode ter nada de McDonald's, nada de Nike, nada de qualquer empresa estrangeira. E aí também tem muito a ver justamente da dominação desses povos nessas áreas, né? Então, os Estados Unidos, França, Inglaterra, com a queda do Império Turco, e mesmo os turcos também, eles são mal vistos pelos árabes, né? Eles não se dão. O turco não é árabe. Assim como o persa não é árabe. Os persas não gostam dos árabes e também não gostam dos turcos. Ou seja, a gente tem uma certa imposição estrangeira nos territórios de outros povos. Então, esses estrangeiros, eles vão ser mal vistos. E tudo aquilo que eles fazem, que eles vão trazer, vão ter perseguições por parte desses grupos radicais, né? Então, essa ideia do homem-bomba praticando a jihad, os jihadistas, seriam os extremistas, mas é um extremismo da própria interpretação da palavra jihad, tá? Deixa eu só ver aqui que alguém tem uma pergunta para fazer. A Laís, cadê aqui? Ou então não posso falar que jihad é a guerra santa? Pode, você pode falar isso, né? É um esforço em favor de Alá. Só que esses grupos extremistas, eles usam a jihad do jeito deles. Ou seja, é a interpretação deles. Se a gente for usar, por exemplo, as cruzadas cristãs, a cruzada dos cristãos seria essa jihad dos islâmicos. É a mesma coisa, só que de vertente diferente. Então, uma aconteceu lá nos anos 1100, 1200, 1300, outra acontecendo hoje. Ou seja, o jihadista de hoje, que é essa galera extremista, homem-bomba, seria, por exemplo, os templários lá das cruzadas, que vai matar gente adoidado, vai matar muçulmano, vai matar judeu, vai matar gente que não praticava o cristianismo de forma correta, vai matar gente que não tinha nada a ver com a situação. Ou seja, os cruzadistas, a maior parte deles, também eram extremistas. Vocês entenderam essa questão? Então, assim, o cristianismo, ele também teve as suas muitas perseguições, teve os seus muitos extremismos, né? Mas como hoje praticamente boa parte do cristão é liberal, segue as ideias liberais, então a gente tem a ideia das liberdades religiosas, tá? Dentro do mundo cristão tradicional. Ou seja, os islâmicos, de uma forma geral, eles não aderiram ainda a essas ideias de liberdade, né? E vocês têm que lembrar que como o islamismo é 1/3 do mundo, mais ou menos, né? Claro, 1/3 do mundo, então 1/3 do mundo vai ter 2 bilhões de pessoas. Desses 2 bilhões de pessoas, os extremistas são mais ou menos, acho que 10% da população. Então 10% aí de 2 bilhões dá quanto? Dá 200 milhões? Então é gente pra caramba de extremista, mas é esse extremista relacionado ao uso da burca, a questão da mulher, né? E dentro desses 200 milhões, 300 milhões, você tem uma minoria aí que é o extremismo radical, o homem-bomba, é o Estado Islâmico, né? É o Talibã, é o Boko Haram lá na África, tá? Então, é a minoria da minoria, mas o problema é que a minoria deles é uma minoria numérica muito grande, em número. Ana Laura, eu vou te pedir para mutar o seu microfone. Acho que é o seu microfone que está vazando. Tá? Obrigado, Ana Laura. Vamos continuar.
E aí vão surgir os califados pós-Maomé. Se a gente olhar, por exemplo, ó, o Mediterrâneo, olha só, a gente tem bizantinos, a gente tem islâmicos e a gente tem os cristãos europeus. Ou seja, a gente tem uma vertente cristã católica, cristã ortodoxa e a gente tem o islamismo. Tudo bem? Lembrem-se que com o surgimento do feudalismo, com o crescimento dos ataques vikings, né, que eu falei para vocês nas aulas hoje de manhã, esses europeus aqui, ó, eles vão estar cada vez mais confinados para dentro do continente. Então, praticamente, quem vai mandar no Mediterrâneo vão ser os islâmicos e os bizantinos. Por isso que fala que o Mediterrâneo está fechado para a Europa Ocidental, né? Tem a ver com isso, tá? E aí também, conforme os islâmicos eles expandem o seu domínio, a gente também tem uma expansão comercial, porque lembra que essa galera, né, é comerciante. Então, eles vão controlar o Mediterrâneo, eles vão controlar tudo aquilo que é vendido da Ásia para Império Bizantino e para a Europa, por exemplo, as especiarias, né? Em tudo isso, em algumas épocas, a gente tem uma unidade política, tá? Então, um domínio só. Vamos lá. Então, só para citar bem rapidinho. Dentro desse domínio, era comum ter o respeito às tradições locais, né? Então, é comum, por exemplo, você ter cristão, judeu e muçulmano convivendo pacificamente dentro do mesmo território. Por quê? Porque nessa época, os islâmicos aí que dominavam, eles achavam que eles não poderiam, por exemplo, matar quem não era islâmico. Ou seja, o islamismo não era obrigatório. Pelo Alcorão, pelas interpretações mais tradicionais que se tem do Alcorão, você não pode converter a pessoa à força. Entenderam? Então, esses extremistas islâmicos, eles são considerados hereges pela maior parte do mundo islâmico. Então, a maior parte do mundo islâmico acha que você não pode converter ninguém à força. Isso dentro do Alcorão é proibido. Ou seja, como que nessas épocas o islamismo vai crescer pra caramba? Por meio do Mawali. O que era o Mawali? Quem é islâmico não paga imposto. Ou quem é islâmico paga menos impostos. Ou seja, muita gente, para fugir das tributações, dos impostos, a galera vai se converter ao islamismo em massa. Entenderam? Então, se é proibido você obrigar alguém a ser islâmico, então você incentiva a pessoa a se tornar islâmica por meio de pagar menos impostos. E aí, a partir disso, muita gente vai se converter ao islamismo, né? Principalmente aqui na África. E lembra que na África, depois a gente vai ver em outro momento, o islamismo ele vai adentrar o Saara e ele vai descendo por meio dos marabutos, né? Que eram os comerciantes aí do deserto do Saara, tá certo? Vamos lá. Então, o califado mais importante para a Laís, se eu não me engano, que tinha perguntado, é o califado aqui dos Abássidas. A capital em Bagdá, né, lá no Iraque. Tá vendo a duração? 500 anos praticamente. Então, por 500 anos, a gente tem uma paz interna. É justamente nessa época que a cultura islâmica ela vai avançar pra caramba, ela vai crescer pra caramba, tá? Então, com os Abássidas, a gente tem um crescimento da medicina muçulmana, árabe, né? A gente tem um crescimento da literatura, da matemática, da química. Então, só para citar para vocês rapidinho, vamos lá. A filosofia islâmica, né? Pensando aqui, a filosofia islâmica ela é muito baseada na filosofia dos gregos, a filosofia dos persas, dos chineses, dos egípcios, né? Então, os islâmicos, por exemplo, conheciam Aristóteles, sendo que os europeus não conheciam, porque esses escritos foram perdidos. Então, os islâmicos tinham conhecimento tanto do Platão quanto do Aristóteles, né? O Averroes, que era um filósofo islâmico ali da Península Ibérica, o cara é super famoso, tá? E ele era conhecedor da filosofia dos romanos e dos gregos. Lembrem-se que a matemática nossa é uma matemática que começou lá atrás, né, com os mesopotâmicos, com os sumérios, mas a filosofia dos árabes, aqui pensando em matemática, vai influenciar pra caramba. Lembra que os nossos algarismos são os algarismos indo-arábicos. Os indianos inventaram e os árabes vão adaptar. Então, álgebra é uma palavra árabe. Aqui, uma palavra árabe tradicional, né? Aritmética também é uma palavra grega, mas que tem uma certa influência árabe. E os árabes, por exemplo, não tinham o conceito de zero. Zero é uma questão filosófica. Por quê? No algarismo romano não existe zero. Por quê? Porque a cultura romana ela era baseada no conhecimento dos gregos. E dentro da filosofia grega era impossível existir o vazio, o nada. Tá? Quando vocês estudam, por exemplo, a filosofia pré-socrática, os pré-socráticos falavam que sempre tem que ter algo. O átomo, o ar, a água, qualquer coisa do tipo. Né? O vazio não tem como existir. Não existe o vazio, não existe o nada. Mas dentro do conceito filosófico árabe, aqui o zero. Né? Se a gente for olhar os algarismos de 1 a 9,
ó, um ângulo, dois ângulos, três ângulos, né? Então, o desenho, ele está relacionado com a questão dos ângulos. O zero é a ausência de ângulo, tá? Vamos lá, na química, álcool é uma invenção árabe, certo? Então, a galera tem que usar o álcool em gel, agradeçam aí a química dos árabes, foram eles que desenvolveram isso. Pensando geladeira, né, uma conservação de energia, conservação de calor, né, desculpa, o princípio da geladeira é um princípio que meio que já era usado por eles, o princípio, por exemplo, da caixa térmica, o sabão é uma invenção também da química árabe, a extração de mercúrio, vidro, esmalte, ácidos, vários ácidos aí, né, então a química árabe é extremamente importante para o desenvolvimento da própria química como um todo, né? A pólvora, ela é invenção chinesa, mas ela era muito usada pelos árabes, tá? A medicina, eles tinham muito conhecimento de doenças contagiosas. Por meio desse conhecimento, esse conhecimento vai chegar até os europeus e, por exemplo, vai controlar a peste negra, né? Então, eles tinham muita noção de quando você tem contato com um doente, você tem que ter uma roupa específica, você não pode usar a mão, né? Você tem que ter uma proteção para a mão. Então, eles tinham vários tratados, e vários desses tratados até hoje são usados para doenças contagiosas dentro do curso de medicina, né? Então, o conhecimento deles sobre isso era muito formidável. Lembra que isso também é filosofia. Isso também era a base da filosofia grega e da filosofia dos romanos. Na literatura, Mil e Uma Noites, que é um conto persa, mas que vai ser adaptado aí e expandido, espalhado por todo o domínio árabe. A astronomia também é um domínio forte deles, né? O astrolábio é uma invenção árabe, o sextante, né, que é um instrumento náutico, também é uma invenção árabe, e a cosmografia, que depois, né, os europeus eles vão adaptar para a cartografia, é invenção árabe, né? A forma de você fazer mapas, tá? Aí os muitos observatórios astronômicos que os árabes tinham, tá? É a questão da guerra, né? Muita estratégia militar, que também era baseada no conhecimento dos gregos, dos romanos, e por aí vai. Né? A questão das espadas, né? Que é muito comum, muito famoso, e a arquitetura, que é uma arquitetura também cheia de detalhe. Né? Se você dividir aqui no meio, né? A simetria das formas, a simetria da imagem, tem muito, como chama esse negócio aqui? Mosaico, né? Muito mosaico usado, aqui as cúpulas dos palácios, das mesquitas, muito requinte, né? Porque é uma galera comerciante, então se é uma galera comerciante, é uma galera que tem grana para investir nesse tipo de arte, nesse tipo de arquitetura. Aqui já é na Península Ibérica, ou seja, na Espanha, em Córdoba, né? O Palácio de Córdoba, tá? Lembrem-se também que o espanhol tem muita influência do árabe. Então, muita palavra em espanhol é derivado do árabe. Por exemplo, aceite. Aceite é a mesma pronúncia para azeite em espanhol e também no árabe. É a mesma pronúncia, mas com grafia de diferença. Pantalones. Pantalones é calça em espanhol, mas pantalones também é calça em árabe, né? E um monte de outras palavras aí, porque esse território foi dominado por árabes por muito tempo, tá? Os interiores aí do palácio de Córdoba. E Córdoba tinha um califado próprio, tinha um governo próprio. Tudo bem? Essa mesquita aqui, ó, que é Sancor, é lá no Mali. E isso aqui virou patrimônio da Unesco. Isso aqui é a primeira universidade do mundo, antes que a Universidade de Bolonha. Tá? Então, a primeira universidade do mundo nasce na África e era uma grande mesquita, porque tinha vários escritos de vários povos aí dentro disso aí. Né? A mesquita era um grande centro de estudo, assim como as universidades europeias, os padres eram os professores. Né? Então, a Universidade Europeia também nasce dentro de um ambiente religioso, que era a igreja. Né? A dança, a cultura e coisas aí. A gente termina agora a questão dos islâmicos. Tá? Deixa eu só terminar essa parte. Deu quanto tempo de gravação aqui? Porque eu acho que eu vou começar uma nova gravação com vocês para falar da Europa tradicional. Deu 20 minutos, mais ou menos. Gente, eu vou salvar aqui, tá? Vou parar para gravar isso, para deixar separado para a gente falar agora da Europa medieval da Baixa Idade Média, tudo bem?